Meu glorioso Santo Expedito, continuo esta oração colocando diante de vossa intercessão tudo aquilo que ainda causa medo e insegurança em meu coração. A demora de uma causa pode ser dolorosa. Espera por uma decisão pode alimentar a ansiedade. As acusações injustas podem ferir profundamente a alma. As calúnias podem afastar pessoas, fechar portas e provocar prejuízos difíceis de reparar. Por isso, Santo Expedito, permanecei comigo durante este caminho. Não permitais que eu desista por cansaço. Não permitais que eu abandone minha defesa por medo. Não permitais que as ameaças me façam aceitar aquilo que é injusto. Ajudai-me a continuar, procurando a verdade pelos caminhos corretos. Senhor Jesus, concedei-me discernimento para compreender esta situação. Existem momentos em que a verdade precisa ser defendida com firmeza. Existem momentos em que é necessário procurar ajuda, apresentar provas, estabelecer limites e recorrer às autoridades competentes. Existem também momentos em que o silêncio prudente vale mais do que uma discussão dominada pela raiva. Mostrai-me como agir, que eu saiba distinguir a coragem da imprudência, que eu saiba distinguir a paciência da omissão, que eu saiba distinguir a busca pela justiça do desejo de vingança, que eu não permita que esta causa ocupe todos os meus pensamentos e destrua as outras áreas da minha vida. Enquanto procuro a justiça, preservai minha saúde, meu trabalho, meus relacionamentos e minha paz interior. Meu glorioso Santo Expedito, intercedei para que a verdade seja revelada com clareza, que as contradições sejam percebidas, que as falsas testemunhas sejam desmascaradas pelos próprios fatos, que as palavras manipuladas sejam esclarecidas, que os documentos sejam analisados corretamente, que os testemunhos sinceros sejam ouvidos, que as pessoas responsáveis não se deixem enganar pelas aparências, que toda tentativa de esconder a verdade perca sua força. Se alguém estiver planejando produzir novas mentiras contra mim, impedi que esse plano prospere. Se estiverem tentando colocar pessoas contra mim, permiti que elas tenham discernimento e não participem de uma injustiça. Se alguém tiver sido enganado por informações falsas, concedei-lhe humildade para reconhecer a verdade. Se minha imagem tiver sido prejudicada, ajudai-me a reconstruí-la por meio de uma conduta honesta, constante e digna. Senhor, também vos apresento as pessoas que me acusam, perseguem ou prejudicam. Não vos peço que sejam atingidas pelo mal, peço que suas consciências sejam tocadas, que reconheçam seus erros, que abandonem as mentiras, que encontrem coragem para reparar os danos causados. Se não desejarem mudar, colocai limites em suas ações e protegei-me de novas injustiças. Livrai-me da convivência que ameaça minha dignidade, minha segurança e minha paz. Santo Expedito, intercedei por aqueles que estão sendo injustiçados no trabalho. Defendei quem enfrenta acusações falsas, perseguições, humilhações, assédio ou perda injusta de oportunidades. Ajudai aqueles que precisam demonstrar sua honestidade e competência. Que superiores, responsáveis e autoridades examinem os fatos com imparcialidade. Que nenhum trabalhador seja prejudicado por intrigas, inveja ou abuso de poder. Intercedei pelas famílias envolvidas em processos, disputas ou divisões. Protegei as crianças e as pessoas mais vulneráveis. Que os adultos não usem os filhos como instrumentos de vingança. Que as decisões sejam tomadas pensando na segurança, na dignidade e no bem verdadeiro de todos os envolvidos. Concedei sabedoria àqueles que precisam resolver questões de herança, guarda, pensão, moradia ou outros direitos familiares. Intercedei por aqueles que aguardam respostas relacionadas a benefícios, documentos, indenizações, dívidas e questões financeiras. Que os pedidos legítimos sejam analisados corretamente. Que os erros sejam corrigidos. Que os compromissos sejam cumpridos. Que ninguém se aproveite da vulnerabilidade ou da necessidade de outra pessoa. Intercedei também pelos que
enfrentam acusações injustas dentro da comunidade, da família ou da igreja, que a verdade seja investigada com responsabilidade, que ninguém seja condenado apenas por rumores, que as vítimas sejam acolhidas e protegidas, que as acusações verdadeiras não sejam escondidas, mas que as acusações falsas também não destruam a vida de pessoas inocentes, que a justiça caminhe sempre ao lado da verdade, da prudência e da misericórdia. Meu santo expedito, dai-me força para cumprir minha parte. Ajudai-me a organizar documentos, datas, mensagens e informações importantes. Concedei-me disciplina para cumprir prazos e comparecer aos compromissos necessários. Afastai a confusão, o esquecimento e o desânimo, que eu não negligencie aquilo que está ao meu alcance, enquanto espero a intervenção divina. Deus pode agir por meio de profissionais, autoridades, testemunhas, documentos e providências concretas. Ajudai-me a reconhecer e utilizar esses meios com responsabilidade. Meu glorioso Santo Expedito, eu vos apresento novamente meu pedido de justiça. Apresente mais uma vez sua causa e peça que a verdade seja revelada. Olhai para a justiça do meu pedido, que tudo aquilo que for correto, digno e necessário seja favorecido pela graça divina. Santo Expedito, rogai por mim, se a decisão estiver próxima. Intercedei para que seja tomada com verdade e imparcialidade. Se ainda houver um longo caminho, concedei-me perseverança. Se houver obstáculos, mostrai-me como enfrentá-los. Se uma porta se fechar injustamente, abri outra possibilidade. Se eu receber uma resposta desfavorável, concedei-me clareza para compreender se devo recorrer, corrigir alguma falha ou seguir por outro caminho. Se a justiça que espero for alcançada, preservai-me do orgulho e da vingança. Ensinai-me a agradecer a Deus e a usar essa vitória para reconstruir minha vida em paz. Hoje eu escolho confiar na verdade. Hoje eu escolho não responder à calúnia com outra calúnia. Hoje eu escolho defender meus direitos sem abandonar os ensinamentos de Jesus. Hoje eu escolho agir com prudência, honestidade e coragem. Hoje eu entrego a Deus o julgamento que não me pertence. Hoje eu peço apenas que prevaleça aquilo que é justo. Santo Expedito, revelai a verdade. Santo Expedito, defendei os inocentes. Santo Expedito, fortalecei aqueles que enfrentam calúnias. Santo Expedito, acompanhai as causas que aguardam uma decisão. Santo Expedito, intercedei para que a justiça prevaleça. Santo Expedito, rogai por mim, confiantes na misericórdia e na justiça de Deus. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém, Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu glorioso Santo Expedito, recebei esta oração e apresentai meu pedido diante de nosso Senhor Jesus. Cristo, que toda calúnia seja vencida pela verdade, que toda acusação falsa seja esclarecida, que toda injustiça seja corrigida pelos caminhos adequados, que as autoridades e os profissionais responsáveis sejam guiados pela honestidade, pela sabedoria e pela imparcialidade. Se minha causa for justa, intercedei para que ela seja favorecida. Se eu precisar corrigir alguma atitude, concedei-me humildade, que tudo seja conduzido conforme a vontade de Deus e para o bem de todos os envolvidos. Santo Expedito, rogai por aqueles que enfrentam causas justas e urgentes. Santo Expedito, socorrei-nos hoje. Santo Expedito, ajudai-nos agora. Amém.
Se você está rezando esta novena conosco, escreva nos comentários: Santo Expedito, fazei prevalecer a verdade e a justiça. Inscreva-se no canal Novena dos Santos, ative o sininho e compartilhe esta oração com alguém que esteja enfrentando uma calúnia ou uma grande injustiça. Continue conosco nesta caminhada de fé. Amanhã estaremos juntos no 5º dia da novena de Santo Expedito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu glorioso Santo Expedito, continuo esta oração colocando diante de vossa intercessão tudo aquilo que ainda causa medo e insegurança em meu coração. A demora de uma causa pode ser dolorosa. Espera por uma decisão pode alimentar a ansiedade. As acusações injustas podem ferir profundamente a alma. As calúnias podem afastar pessoas, fechar portas e provocar prejuízos difíceis de reparar. Por isso, Santo Expedito, permanecei comigo durante este caminho. Não permitais que eu desista por cansaço, não. Permitais que eu abandone minha defesa por medo. Não permitais que as ameaças me façam aceitar aquilo que é injusto. Ajudai-me a continuar, procurando a verdade pelos caminhos corretos. Senhor Jesus, concedei-me discernimento para compreender esta situação. Existem momentos em que a verdade precisa ser defendida com firmeza. Existem momentos em que é necessário procurar ajuda, apresentar provas, estabelecer limites e recorrer às autoridades competentes. Existem também momentos em que o silêncio prudente vale mais do que uma discussão dominada pela raiva. Mostrai-me como agir, que eu saiba distinguir a coragem da imprudência, que eu saiba distinguir a paciência da omissão, que eu saiba distinguir a busca pela justiça do desejo de vingança, que eu não permita que esta causa ocupe todos os meus pensamentos e destrua as outras áreas da minha vida. Enquanto procuro a justiça, preservai minha saúde, meu trabalho, meus relacionamentos e minha paz interior. Meu glorioso Santo Expedito, intercedei para que a verdade seja revelada com clareza, que as contradições sejam percebidas, que as falsas testemunhas sejam desmascaradas pelos próprios fatos, que as palavras manipuladas sejam esclarecidas, que os documentos sejam analisados corretamente, que os testemunhos sinceros sejam ouvidos, que as pessoas responsáveis não se deixem enganar pelas aparências, que toda tentativa de esconder a verdade perca sua força. Se alguém estiver planejando produzir novas mentiras contra mim, impedi que esse plano prospere. Se estiverem tentando colocar pessoas contra mim, permiti que elas tenham discernimento e não participem de uma injustiça. Se alguém tiver sido enganado por informações falsas, concedei-lhe humildade para reconhecer a verdade. Se minha imagem tiver sido prejudicada, ajudai-me a reconstruí-la por meio de uma conduta honesta, constante e digna. Senhor, também vos apresento as pessoas que me acusam, perseguem ou prejudicam. Não vos peço que sejam atingidas pelo mal, peço que suas consciências sejam tocadas, que reconheçam seus erros, que abandonem as mentiras, que encontrem coragem para reparar os danos causados. Se não desejarem mudar, colocai limites em suas ações e protegei-me de novas injustiças. Livrai-me da convivência que ameaça minha dignidade, minha segurança e minha paz. Santo Expedito, intercedei por aqueles que estão sendo injustiçados no trabalho. Defendei quem enfrenta acusações falsas, perseguições, humilhações, assédio ou perda injusta de oportunidades. Ajudai aqueles que precisam demonstrar sua honestidade e competência. Que superiores, responsáveis e autoridades examinem os fatos com imparcialidade. Que nenhum trabalhador seja prejudicado por intrigas, inveja ou abuso de poder. Intercedei pelas famílias envolvidas em processos, disputas ou divisões. Protegei as crianças e as pessoas mais vulneráveis. Que os adultos não usem os filhos como instrumentos de vingança. Que as decisões sejam tomadas pensando na segurança, na dignidade e no bem verdadeiro de todos os envolvidos. Concedei sabedoria àqueles que precisam resolver questões de herança,
guarda-pensão, moradia ou outros direitos familiares. Intercedei por aqueles que aguardam respostas relacionadas a benefícios, documentos, indenizações, dívidas e questões financeiras, que os pedidos legítimos sejam analisados corretamente, que os erros sejam corrigidos, que os compromissos sejam cumpridos, que ninguém se aproveite da vulnerabilidade ou da necessidade de outra pessoa. Intercedei também pelos que enfrentam acusações injustas dentro da comunidade, da família ou da igreja, que a verdade seja investigada com responsabilidade, que ninguém seja condenado apenas por rumores, que as vítimas sejam acolhidas e protegidas, que as acusações verdadeiras não sejam escondidas, mas que as acusações falsas também não destruam a vida de pessoas inocentes, que a justiça caminhe sempre ao lado da verdade, da prudência e da misericórdia. Meu Santo Expedito, dai-me força para cumprir minha parte, ajudai-me a organizar documentos, datas, mensagens e informações importantes. Concedei-me disciplina para cumprir prazos e comparecer aos compromissos necessários. Afastai a confusão, o esquecimento e o desânimo, que eu não negligencie aquilo que está ao meu alcance enquanto espero a intervenção divina. Deus pode agir por meio de profissionais, autoridades, testemunhas, documentos e providências concretas. Ajudai-me a reconhecer e utilizar esses meios com responsabilidade. Meu glorioso Santo Expedito, eu vos apresento novamente meu pedido de justiça. Apresente mais uma vez sua causa e peça que a verdade seja revelada. Olhai para a justiça do meu pedido, que tudo aquilo que for correto, digno e necessário seja favorecido pela graça divina. Santo Expedito, rogai por mim. Se a decisão estiver próxima, intercedei para que seja tomada com verdade e imparcialidade. Se ainda houver um longo caminho, concedei-me perseverança. Se houver obstáculos, mostrai-me como enfrentá-los. Se uma porta se fechar injustamente, abri outra possibilidade. Se eu receber uma resposta desfavorável, concedei-me clareza para compreender se devo recorrer, corrigir alguma falha ou seguir por outro caminho. Se a justiça que espero for alcançada, preservai-me do orgulho e da vingança. Ensinai-me a agradecer a Deus e a usar essa vitória para reconstruir minha vida em paz. Hoje eu escolho confiar na verdade. Hoje eu escolho não responder à calúnia com outra calúnia. Hoje eu escolho defender meus direitos sem abandonar os ensinamentos de Jesus. Hoje eu escolho agir com prudência, honestidade e coragem. Hoje eu entrego a Deus o julgamento que não me pertence. Hoje eu peço apenas que prevaleça aquilo que é justo. Santo Expedito, revelai a verdade. Santo Expedito, defendei os inocentes. Santo Expedito, fortalecei aqueles que enfrentam calúnias. Santo Expedito, acompanhai as causas que aguardam uma decisão. Santo Expedito, intercedei para que a justiça prevaleça. Santo Expedito, rogai por mim. Confiantes na misericórdia e na justiça de Deus, rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu glorioso Santo Expedito, recebei esta oração e apresentai meu pedido diante de nosso Senhor Jesus. Cristo, que toda calúnia seja vencida pela verdade, que toda acusação falsa seja esclarecida, que toda injustiça seja corrigida pelos caminhos adequados, que as autoridades e os profissionais responsáveis sejam guiados pela honestidade, pela sabedoria e pela imparcialidade.
Se minha causa for justa, intercedei para que ela seja favorecida. Se eu precisar corrigir alguma atitude, concedei-me humildade, que tudo seja conduzido conforme a vontade de Deus e para o bem de todos os envolvidos. Santo Expedito, rogai por aqueles que enfrentam causas justas e urgentes. Santo Expedito, socorrei-nos hoje. Santo Expedito, ajudai-nos agora. Amém. Se você está rezando esta novena conosco, escreva nos comentários: Santo Expedito, fazei prevalecer a verdade e a justiça. Inscreva-se no canal Novena dos Santos, ative o sininho e compartilhe esta oração com alguém que esteja enfrentando uma calúnia ou uma grande injustiça. Continue conosco nesta caminhada de fé. Amanhã estaremos juntos no 5º dia da novena de Santo Expedito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.